Oi gente, tudo bem? Eu sou a Sama Beatriz e estou aqui para mais um vídeo sobre o cultivo de plantas. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vem comigo para mais um vídeo. A planta escolhida para o vídeo de hoje foi o coração de mãe, ou coração emaranhado, que é essa plantinha aqui, que ela tem todas essas folhinhas muito delicadas em formato de um perfeito coração. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como a gente faz para replantar um vaso, tirar desse vasinho pequenininho que normalmente elas vêm quando você compra e passar para o vasinho maior, porque com o tempo, quando a planta ela adaptou bem ao substrato, ela gostou bem do lugar, ela pode chegar a 2 a 3 metros de comprimento essas hastezinhas. É claro que quando o vasinho é muito pequenininho como esse aqui, dificilmente a planta vai atingir um crescimento tão grande. Por quê? As plantas, elas crescem de forma proporcional, o tamanho da raiz com a parte aérea, que é essa parte que a gente vê das folhinhas, caules, dos raminhos, né? Então isso tudo é a parte aérea da planta. Se ela tá no vasinho pequenininho, chega um ponto que a planta já não tem mais para onde expandir e acaba até faltando nutriente para a raiz. Então você pode colocar no vaso maior, que a tendência da planta é crescer um pouquinho mais. Uma ideia bem legal para o coração de mãe é você plantar ele em algum vaso estilo cuia que você possa pendurar depois, porque ela vai crescendo bem grandona e aí você consegue deixar as folhinhas sem amassar depois. Então, no caso, você precisa de um vaso com furo. Toda planta em vasinho, principalmente se você está começando agora ou se você não tem muito tempo para ficar cultivando as suas plantas, para ficar muito tempo em cima delas, você tem que priorizar para toda planta vasos com furo. Então, um vaso como esse aqui, um vaso com furo. Alguma coisa para drenagem do vaso, você pode usar isopor, pedrinha comum ou, como nesse caso aqui, a argila expandida. Isso facilita bastante o seu trabalho com a drenagem do vaso. Eu tenho aqui um substrato. Eu gosto muito de usar para plantinhas que não gostam de excesso de umidade, como é o caso dessa aqui. Ela não é uma planta de manter encharcada, substratos bem drenantes. Então, o substrato que você geralmente encontra para a rosa do deserto, tanto para esse tipo de plantinha, como para suculentas, para cactos, ele é um substrato ideal. Mas se você não tiver aí um substrato para rosa do deserto, você pode usar também a própria terra vegetal, que é uma terra muito boa para isso aqui. O que não pode usar são terras que sejam muito compactas. Então, um substrato que drene bem, você vai completar aqui o vasinho com o substrato, vou fazer uma sujeirinha aqui para variar um pouquinho. Então, você tira do plásticozinho que ela vem, pode ver que ela já está começando a cair. Você puxa aqui, dá uma apertadinha no vaso aqui, que quando você aperta, você solta para não quebrar a raiz que está lá dentro, tá? Então puxou, tá vendo que ele vem um torrãozinho, ó. Esse torrãozinho aqui, você dá uma quebradinha nele para liberar as raízes. Aí sim, liberou aqui a maior parte das raízes, você facilita o processo de crescimento da raiz aqui no vaso novo. Aqui vocês podem observar que ela tem umas batatinhas, tá vendo? É dessa forma que ela se reproduz. Então ela forma as batatinhas e isso possibilita a produção de novas mudas por essas batatinhas também. Aqui então você coloca ela no vaso aqui e preenche bem. Lembrando que você tem que dar uma firmadinha na raiz, não pode só colocar e deixar solto, porque a planta precisa, né, da sua raiz em contato direto com a terra. Não é bom você deixar ar entre as raízes e a terra. Então você tira do vasinho, fazer aqui com todas elas a mesma coisa. Prontinho. Você deixa espacinho aqui para a planta crescer. Se você não quiser que a sua planta fique caída, por exemplo, para baixo aqui, você pode dar uma enroladinha nela aqui, ó, e vai enrolando e vai mantendo ela aqui em cima. Por quê? Não sei se vocês lembram da batatinha que eu mostrei agora há pouco, aquela batatinha. Quando você coloca a plantinha assim, geralmente esses galinhos aqui, eles vão emitir novas raizinhas e formar novas batatinhas. Então, com o tempo, você fica com um vaso bem cheinho. Então, se você quiser que a planta fique caída, você pode deixar as hastes para fora. Ou como é o caso desse aqui, que é um vaso novo, digamos assim, que você acabou de replantar. É bem interessante você deixar as mudinhas em cima aqui, que com o tempo ele vai formando novas raizinhas, você aumenta o vaso e ele vai ficar mais cheio mais rápido. Uma dica na hora de molhar a sua seropédia, né, o seu coração emaranhado, é quando você molha bem. Então você pega, pode ser com regador, com uma mangueira, você vê a melhor forma aí na sua casa, mas quando você molha até que você vê que vaza água embaixo. Não colocar só de pouquinha água, molha bem.
Aí você dá um intervalo, às vezes de uma semana, de 10 dias, dependendo da sua região, dependendo do clima da sua região, você altera um pouquinho a frequência da rega. Sempre você encosta no substrato. Se ele estiver seco, você molha. Se ele não estiver seco, você mantém a plantinha mais um dia ou dois sem molhar. Então, quando molha, você molha bem. Porque se você molha só, por exemplo, às vezes um copinho, vou colocar um copinho de água, vai ficar úmido em cima, mas a parte da raiz mais profunda da planta, às vezes a água nem chega. Aí você vai chegar depois de um dia ou dois, encostar aqui, às vezes está úmido em cima, mas a parte interna do vaso, lá embaixo da raiz, vai estar seco. Então, quando você molha bem, molha para a água vazar embaixo aqui da argila expandida ou do que você colocou ali embaixo para drenar bem o vaso, e aí você dá uma espaçada maior entre uma rega e a outra. Essa é uma planta também que ela não é uma planta de sol pleno, então um lugar com bastante claridade, ela pode pegar o solzinho da manhã, lembrando que sempre que eu falo sol da manhã, eu não estou falando sol até as 11 horas da manhã, principalmente aqui na região que eu moro, aqui na região aqui do Paraná, aqui o sol ainda é muito quente, então você pega, coloca ela num lugar com bastante claridade, nunca um lugar muito escuro, mas sem pegar aquele sol fortão. Então o sol até as 8, 8h30 da manhã, ainda até as 9 horas, né, dependendo da época do ano, você ainda pode deixar. Mas nunca deixar na hora do sol das 10 ao meio-dia, as 2 horas, que é uma plantinha sensível para ela pode acabar queimando. E com o tempo ela vai crescendo, você pode até conduzir ela como se fosse uma trepadeira. Por mais que ela não se fixa sozinha, mas você pode ir conduzindo ela e amarrando, você pode ter uma estrutura como se fosse uma trepadeira com o seu coração emaranhado. Então essa aqui é uma plantinha que eu normalmente não coloco casca de pinos nem pedrinha para não sufocar a planta mesmo. Você deixa ela assim porque a tendência é que esses galinhos que você colocou em cima aqui, eles enraizem e aí sim depois ela cresce e fica um volumão bem grandão. Ela dá uma florzinha também, mas a florzinha é bem delicadinha, bem pequenininha, delicada como a planta. Mas não é nada que chame atenção, por exemplo, como as flores das orquídeas. Então é uma florzinha mais tímida, digamos assim. O bonito mesmo dessa planta acaba sendo a folhagem. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Fiquem ligadinhos para mais vídeos aqui no canal em breve.